Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Eu sou Marlon Michel, somos do grupo Budion e hoje vamos discutir sobre uma questão-problema envolvendo a proliferação das lampreias nos grandes lagos. Então vamos lá. Vamos primeiro contextualizar a problemática em si. A proliferação das lampreias que estão ocorrendo nos grandes lagos da América do Norte é um dos bons exemplos de como nós humanos conseguimos desequilibrar ecologicamente os ecossistemas aquáticos. Pois, no momento que a gente fez canais artificiais de rota de navegação, que facilitou a entrada do transporte hidroviário, isso também permitiu que as lampreias conseguissem chegar nos locais que antes não tinham acesso. Por quê? Porque esses canais eliminaram as barreiras físicas naturais que antes protegiam a região de invasão no ecossistema. Embora as lampreias, especialmente aquelas chamadas de lampreias marinhas, fazer parte naturalmente das regiões do Atlântico, a sua invasão nos Grandes Lagos tornou-se um real problema ecológico nesse ambiente. Pois temos o seguinte cenário: peixes, agnatas, que possuem corpo alongado, um grande disco oral repleto de dentes afiados que circunda uma língua dentada, adaptados para fixação e sucção de presas e que estão se dispersando e reproduzindo-se em uma região não explorada por eles, além de estar interagindo diretamente com espécies que não evoluíram nenhum mecanismo eficiente de defesa contra esses predadores. É meio óbvio que essas condições vão causar uma grande vulnerabilidade nas espécies que são nativas dos grandes lagos. E é sob essa perspectiva que podemos entender quais são os principais impactos que esses lampreias vão causar nesse ambiente, além de entender como são realizados o controle populacional dessas espécies invasoras. E isso será melhor discutido com Núbia e Gustavo, então fique com eles. Eu vou explicar agora para vocês o impacto sobre o meio ambiente que as lampreias podem causar. Aqui eu trouxe 6 tópicos para explicar melhor, né, o que eu tenho para falar e falar para vocês. Sim, as lampreias elas são importantes, pelo que eu estudei, elas são importantes, só que eu até coloquei o tópico aqui, importância ecológica natural. Por quê? Porque quando elas são nativas, as espécies são nativas daquele ambiente, acontece um equilíbrio normal. Quando elas são invasoras, acontece uma série de coisas que não faz bem ao ambiente a qual elas invadiram, como, por exemplo, desequilíbrio ecológico. Por exemplo, em um ambiente onde tem poucas lampreias, aí aconteceu a invasão de lampreias naquele local. Vai acontecer um equilíbrio ecológico, predação e parasitismo em peixes. Então, elas são espécies parasitas e ao sugar, né, o sangue dos peixes, ao viver parasitária realmente, né, pode levar os peixes até a morte, ou seja, deixando aquele ambiente ecológico escasso de espécies. Redução da população de peixes, é justamente o que eu falei agora. Acontece essa redução justamente por conta do parasitismo. Impactos econômicos. Então, aí já entra a questão de quem vive de pesca, quem precisa, enfim, né, pescar para poder comer, vender, essas coisas, acaba sofrendo em relação a isso. Alteração na biodiversidade. No ambiente, já engloba o que eu também já havia dito, né, num ambiente em que houver poucas espécies de lampreias, aquelas quantidade equilibrada, vai haver uma maior tranquilidade em relação ao equilíbrio ecológico naquele lugar. Aí, quando houver uma invasão, aí já parte para a questão do desequilíbrio ecológico daquele ambiente. Boa tarde, meu nome é José Gustavo, vou falar sobre os controles de lampreias. Produtos lampricidas, produtos colocados na água para matar as larvas das lampreias, sem afetar muitas outras condições, sem deixar que elas se reproduzam muito no ambiente. Barreira física, construção de barreiras ou armadilha em rios para impedir que as lampreias subam para se reproduzir. Quando chegar na época de reprodução, as barreiras vai evitar que elas subam para o local onde elas se reproduzem. Captura de adulto. A captura é onde a gente vai introduzir armadilhas para capturar os adultos para evitar que eles se reproduzam. Controle biológico. O estudo usa predadores naturais, onde a gente vai lá, pega um predador da lampreia
e introduz no ambiente. Essa técnica de esterilização é para diminuir a reprodução, onde a gente vai lá, pode pegar um predador natural que come as larvas da lampreia, e monitoramento constante, onde a gente fica lá, onde os pesquisadores acompanham os rios e lagos para detectar aumento da população rapidamente. Aí tipo, lá o pesquisador está lá acompanhando se as larvas estão se reproduzindo muito, se a população adulta está reproduzindo muito, aí vai acompanhar o estágio de larva, se aquele ambiente tem muita lampreia, aí vai fazer um controle desse ambiente. Benefícios do controle das lampreias. Recuperação das populações de peixe. Antes do controle, muitas espécies comerciais e nativas estavam diminuindo drasticamente, como trutas, salmões e peixes brancos. Benefícios econômicos. A pesca comercial e esportiva voltou a crescer. Isso gera empregos, turismo e renda para comunidades locais. E o equilíbrio ecológico. Diminui a quantidade de lampreias e reduz a pressão sobre os peixes nativos e ajuda a manter as cadeias alimentares mais estáveis. Custos e impactos negativos. O alto custo financeiro. Os programas de controle são caros e precisam ser contínuos. São gastos milhões de dólares todos os anos com aplicação de pesticidas, lampricidas, monitoramento, barreira nos rios e pesquisas científicas. Os impactos ambientais. Os produtos químicos usados para matar as larvas podem afetar outros organismos aquáticos, mesmo sendo relativamente seletivos. Além disso, barreiras impedem a passagem de espécies e alterações nos rios podem afetar o ecossistema local. E questões éticas e ecológicas. Alguns pesquisadores discutem se o ser humano deveria interferir nos ecossistemas. Afinal, o problema começou principalmente por alterações humanas, como construção de canais, transportes marítimos e mudanças ambientais. Bom, podemos concluir que o controle populacional das lampreias nos grandes lagos é um grande desafio de gestão ambiental, certo? Como vimos, embora as medidas de contenção exijam altos investimentos financeiros e tragam riscos de impactos secundários ao ecossistema, o custo de não agir seria muito pior, certo? A devastação das espécies nativas e o colapso da economia pesqueira local seria uma consequência de não agir, certo? Portanto, nossa posição é de que essas intervenções são essenciais e seus benefícios ecológicos e econômicos vão superar os custos, certo? Contudo, é fundamental que as pessoas continuem avançando para desenvolver métodos de controle cada vez mais específicos e sustentáveis, certo? Minimizando qualquer dano colateral à natureza.